Hoje a gente vai mergulhar numa regra do Supremo Tribunal Federal que, olha, mexe com a vida de milhares de servidores públicos. É uma regra que responde a uma pergunta bem direta sobre salários e sobre até onde vai o poder da justiça. A questão central é essa aqui, ó. Vamos imaginar uma situação. Um grupo de servidores públicos acha que o salário deles está injusto, sabe? Especialmente quando compara com outra categoria que faz um trabalho parecido. A dúvida é: eles podem bater na porta da justiça e pedir para um juiz, na canetada, igualar esses salários? Pois é, a resposta para essa pergunta vem lá de cima, do Supremo Tribunal Federal, o STF. E não é uma resposta qualquer, não. Ela está bem amarrada, consolidada numa regra muito clara. E a regra é essa aí, a súmula vinculante 37. Basicamente, ela diz que o Poder Judiciário não pode chegar e aumentar o salário de um servidor só porque ele quer igualar com o outro, usando o princípio da isonomia. E o motivo é simples: juiz não faz lei. E essa palavrinha aí, vinculante, o que ela quer dizer? Significa que essa decisão não é só uma sugestão, um conselho. É uma ordem, tá? Todos os outros juízes, tribunais e administração pública como um todo são obrigados a seguir. Na prática, tem força de lei. Tá, mas por que uma regra tão firme assim? A resposta está num dos pilares da nossa democracia, a famosa separação dos poderes. A lógica é do cada um no seu quadrado, sabe? O poder legislativo, que são os deputados e senadores, tem o papel de criar as leis. E, importantíssimo, são eles que definem salários e reajustes. Já o poder judiciário, por outro lado, está ali para aplicar as leis que já existem. Então, se um juiz decide dar um aumento por conta própria, ele está, na prática, invadindo a competência do legislativo. E olha, essa ideia não é de hoje, não. Ela tem uma história bem longa. Lá na Constituição de 1891, já estava dito que salário era coisa do legislativo. Aí, em 1963, veio a súmula 339 do STF, que já proibia esse tipo de aumento por isonomia. A nossa Constituição atual, de 88, reforçou isso, exigindo uma lei específica para qualquer reajuste. A súmula vinculante 37 de 2014 foi basicamente a cereja do bolo. Ela pegou todo esse histórico e transformou numa ordem que não dá para questionar. Certo, a teoria a gente já entendeu, mas e na vida real? Como é que isso funciona? Vamos dar uma olhada agora em alguns casos concretos em que a súmula 37 foi usada. Primeiro caso, policiais militares da Bahia. O que aconteceu? Uma lei do Estado deu um reajuste, só que não para todo mundo da categoria. Um grupo que ficou de fora entrou na justiça pedindo que o aumento fosse estendido para eles também, com base na isonomia. O STF bateu o martelo: não. Aumento só com uma nova lei estadual. Outro exemplo, agora com servidores temporários. Eles pediram na justiça para receber os mesmos benefícios dos servidores concursados, os efetivos. O argumento? Isonomia, de novo. E a decisão foi a mesma, pedido negado. O STF explicou que são regimes de contrato diferentes e um juiz não pode simplesmente ignorar isso e misturar as coisas. A regra vale até para cargos altos, como o de advogados públicos federais. Eles pediram um pagamento extra quando substituíam colegas, uma situação que a lei não previa para eles. E o argumento, claro, foi a isonomia. A decisão do Supremo? Negado, porque o tribunal entendeu que isso seria, na prática, um aumento de salário criado pelo judiciário e não pelo legislativo. Esse aqui talvez seja o caso mais famoso de todos. Uma lei lá de 2003 criou uma baita distorção salarial. O resultado? Uma avalanche de ações na justiça pedindo um reajuste de 13,23% para um monte de categorias de servidores federais. O assunto rolou por anos, sabe? Mas no final a posição do STF foi firme. Conceder esse reajuste por decisão judicial com base em isonomia viola a súmula 37, ponto final. Bom, depois de ver a teoria e ver como ela se aplica na prática, vamos amarrar tudo isso. Qual é o ponto central, a verdadeira essência dessa regra toda? O ponto crucial é este: o judiciário pode anular uma lei se ela for inconstitucional. Isso é o que se chama de legislar negativamente. O que ele não pode é fazer o contrário, criar um direito do zero, algo que não está na lei. Isso seria atuar como um legislador positivo. E conceder um aumento de salário que não existe em lei é exatamente isso. E essa citação da jurisprudência do STF resume tudo perfeitamente. Quando se fala em princípio da reserva absoluta de lei, o que se quer dizer é que o assunto salário de servidor é um território exclusivo do legislativo. Simplesmente não tem brecha para a decisão judicial criar regra salarial nova. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final, que é o centro de muitos debates jurídicos hoje em dia.
A súmula 37 deixa a linha bem clara quando o assunto é salário. Mas e nas outras áreas do direito? Onde fica exatamente essa fronteira? Qual é o limite entre um juiz que está só interpretando a lei para fazer justiça e um que, na prática, está acabando por criar uma lei nova? É uma pergunta fundamental, né? Sobre o verdadeiro papel da justiça na nossa sociedade.